Fala galera da twitch.tv/ZamoraFPS, esse é mais um Legends para você que gosta de saber da história dos jogadores das antigas, dessas conexões de histórias de um com o outro e comigo também. Hoje nós temos nada mais, nada menos que mais uma lenda, um dos caras mais importantes do Counter-Strike do Distrito Federal e do Brasil. Bom, vamos lá. Vamos começar com o nome dele, José da Silva Moura Neto, idade 44 anos e nasceu na cidade de Brasília. Se atentem que até agora só tivemos jogadores de Brasília, hein? Times pelo qual atuou FLS LS, ETA, ENB, Six Clan, Resurrection e Redemption. Com vocês, uma lenda chamada Mourinha. Fala pessoal da twitch.tv/ZamoraFPS. Estamos aqui hoje com essa lenda do Counter-Strike nacional, brasiliense e mundial, né? Mourinha, seja bem-vindo, meu querido amigo. Quanto tempo a gente não se vê, cara? Que prazer você aqui, viu? Obrigado, Zamora. Obrigado aí, audiência. Espero que vocês se divirtam muito, porque tem muita história para contar. Desde 1999 até 2003, 2004. Tem muita história. É, o Mourinho, além de ótimo contador de histórias, também foi um excelente jogador e um excelente capitão, tá? Isso a gente vai passar pela história da vida dele no Counter-Strike e aos poucos vocês vão entendendo a importância do Mourinho para o CS de Brasília, principalmente. Foi um dos caras que mais se doaram para o Counter-Strike de Brasília. Quando eu o conheci, o Mourinho já estava já para parar de jogar CS. É, mas eu ainda acompanhei um pedacinho da carreira dele. Eu posso dizer com toda certeza que foi um dos percussores do Counter-Strike em Brasília. Tô correto, Morinha? Foi, a gente começou a jogar o Counter-Strike, era numa loja chamada Simulacrum, que era do Antônio. É um personagem que o pessoal vai gostar muito das histórias dele. E aí era assim, namorando, era R$ 5 a hora. E isso no começo dos anos 2000, R$ 5 a hora de semana, R$ 6 a hora final de semana. E não tinha para quem queria. Era fila, 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 fila. Para os gamers hoje em dia, o computador que tinha que jogar era uma GeForce 2 GTS, tinha que ser ou um AMD, né, overclockado, ou um Pentium com a memória boa. A internet daquela época, para o pessoal saber, era 1 mega, era o que arrebentava. 1 mega, a internet ADSL era 256 a 1 mega. É. Eu lembro que, bom, eu participei de alguns campeonatos que era proibido jogar smoking, porque o cara falava, Sim, vai travar o PC, não joga. isso, isso aconteceu numa CPL, que aí a gente já vai avançar para a CPL do Rio, Olha aí que né, que teve loucura. esse problema, e aí eu não fui narrador da CPL do Rio. Mas lá na CPL do Rio, para vocês entenderem, foi onde nasceu o Kogu. Ele era não era, ele era do XM, né, que era um clã chamado Extreme Murders, junto com o Bomba, e depois eles fundiram e fizeram o G3X, né? Ali veio um clã do Chile, um clã da Argentina, e falou: Ó, galera, não pode jogar Smoke. Dá tela azul, é proibido jogar Smoke. Aí lá na fase na Nuke, né, que precisava jogar Smoke, aí o povo não podia jogar porque o FPS caía também para 15, 20 e andava tudo travando, né? Então quem Caramba. jogava de AK ficava prejudicado. É, aí tinha que comprar um MP5 e sair correndo atirando, né? Exatamente. E aí tem a questão, galera, assim, o CS é as mudanças, né, namorando? Porque no começo a CS Italy era fase de torneio, por exemplo. A CS Italy, fase de refém. E aí na CS 1.1 tinha a questão de gazelar. Olha, tem uma gazela, e a pessoa ia pulando de MP5 e matando todo mundo, né? Mata essa gazela, mata essa gazela. A MP5 era melhor até do que a Coach no CS 1.1. É verdade. Morinha, vamos lá. Vou começar aqui com as perguntas. Acho que você já até respondeu qual foi o seu primeiro contato com Lan House. Foi na Simulacron, então? Foi na Simulacro, né? E foi bastante engraçado.
né? Ó, gente, eu sou cristão, mas a gente tinha muitas piadas internas ali. Aí, como a gente era meio newbie na época, e a gente tinha raiva de do cara que era o cara que trabalhava na loja, né? O Coppola jogava bem pra caramba, e ele matava a gente, só que aí ele era evangélico. Aí o meu irmão, né, criou o clã, que foi o nosso primeiro clã, né? Que era uma homenagem para sacanear o cara, que era Filhos de Lúcifer da seita satânica liderados por Satanás. Aí foi o primeiro link, sabe? Aí o meu irmão, o Tchê usava o link, Satanás, grande mestre, saca? Só para ofender o cara, entendeu? Assim, tipo, gratuito, na época que não tinha o politicamente correto, era bem bacana mesmo. Ai, caramba. Ô, tiozão, tiozão. Ô, Mourinha, poucas pessoas sabem que o Mourinha também, poucas pessoas não, acho que quase todo mundo sabe, mas para quem não sabe, o Mourinha é irmão do Tchê, o Tchê é irmão do Mourinha. Tchê também foi teve uma passagem excelente pelo Counter-Strike de Brasília, e eu espero o Tchê aqui também no Legends, hein? Tem muita história para contar. Mourinha, qual foi seu primeiro contato com o CS competitivo? Ah, sim, aí é que tá, Samuel, você vai gostar bastante. E aí foi uma coisa que a gente foi roubado, tá? Foi roubado pelo Angel da Monk aqui, vou dar nome aos bois, né? Foi eu, o Silvinho, que era o Odin, o Doc jogou, Doc. o Tchê, né? E tá me faltando o nome do clã aqui, tá me faltando o nome do clã, o Felipe Bundes, que não chegou a engatar no CS, né? E aí foi na Monkey de Campinas, era um torneio, um dos torneios de CS, e aí o melhor clã ali, aí o Embi o Embi um do Ponto Night foi, e aí a gente jogou contra o NS, Nice Shooters, que foi o primeiro clã do pessoal do Neve, tinha o Perinho, tinha o Carva. E aí ali na trem, o que que aconteceu? Tinha um bug no CS, a gente nem sabia. Eu fiquei acampado ali na B2 da trem, e aí tinha um bug do tempo, né? Aí a gente pegou, eu estava acampado, né? E os caras atrás de mim para me matar, porque não dava tempo para. Não dava tempo para explodir a bomba. Aí eu matei os três acampados. Aí na fase de terror, o que que a gente fez? A gente plantou a bomba, certo? Só que faltando uns 20 segundos. E a bomba estourou. Os 30, não, faltando 29 segundos. Não vou lembrar do tempo. A bomba estourou e virou o placar. Não, não, não pode, já tinha vencido. Aí teve toda essa discussão. Aí ia ter que ir para o round extra, mas não tinha na regra. Né? O placar final estava empatado, né? Tanto TR quanto CT, né? Então foi a minha primeira experiência foi um torneio na Monkey de Campinas, em que o Embi jogou, se eu não me engano, foi campeão, o MKC ficou em segundo, e a gente era newbie mesmo, a gente ficou lá pelos últimos, né? Mas foi basicamente isso. Bacana. O Carva deve ser o Carva que tá aí hoje em dia trabalhando. Não sei se ele tá trabalhando com o Gal, mas deve ser esse Carva. O Carva é cruel de AWP. Eu vou contar esse caso para vocês. O Carva é cruel. Aí ele virou freguês do Power na Scout. Depois eu vou contar lá na NUT. O Carva é cruel. Deve A ser o gente mesmo sacaneava os Carva. paulistas muito. É o Que, mesmo. porque alguém falou pra gente esse tempo atrás, falou, meu, o Carva era muito bom no CS das antigas. AWP. Isso, AWP. Então é o Exatamente. próprio, é o Ele próprio. era o AWP do Neve. E aí aqui, a questão da Mora, para pegar o papo. Antes, por exemplo, o Embi, por exemplo, era Esquadrão da Morte de Brasília. Aí quando ele foi para a CPL, porque era patrocinado pela Monk, o Ponto vai falar, né? Teve até uma pressão para eles falarem Elite Militar de Brasília, né? Botarem nomes não violentos, porque aquela época era uma época do terrorismo, né? E teve a questão do Osama Bin Laden e tal. E aí o Neve, o nome do Neve jamais seria permitido hoje. O Neve era Never Ending Violence, né? A violência nunca Sim. pode acabar. E, Morinha, vamos lá. Só vamos dar um pulo aqui, porque pouca gente sabe, eu mesmo não sabia, que o Morinha ele foi narrador de uma CPL, correto? Sim, sim. O que que É, aconteceu? Pode falar. isso. Não, pode contar, pode contar. Depois a gente O que vai. que aconteceu? Teve uma prévia que era para você poder ir para a CPL de Dallas, no Rio de Janeiro.
né? Aí ali eu já estava no Envy 1 milhão, né? Que o Envy tinha 1.000 times, né? Eu estava no Envy 1 milhão. E aí a gente foi lá jogar essa CPL, né? E aí o que que aconteceu ali? Eu comecei a torcer que nem um louco pro Envy. Aí o meu apelido era o cara do boné azul, The Guy in the Blue Hat. E aí eu ficava no vidro, assim, onde tinha gritando que nem um louco e tal. Meu Deus, operado! O Snake foi operado pelo Iron Man, né? E aí o Iron matou o Snake na faca, na cama. E aí foi um jogo super, super empatado ali, né, na questão, porque tem uma história antes contada da CPL da narração, aí você vai gostar. E aí o que que aconteceu ali? Ficou bem empatado ali a narração perdão, o jogo entre Embi, né? Foi bem empatado, foi um de diferença. E ali eu torcendo pro Embi, né? Porque eu sou de Brasília. Snake, seu newbie, volta pro Monkey Campinas, você é um idiota. E a gente se xingava. E era a porra toda. Snake operado, tira essa sua barriga, seu newbie. E tal. Aí foi xingando. E a gente ia xingando. E daí, o que que aconteceu? O Angel da Monk me chamou para narrar a CPL. E aí a primeira CPL no Brasil foi no Hotel Renascença, né, em São Paulo, e que veio o SK, né, o único clã de fora, o SK, que era o Jep, que era o capitão, aí tinha o Kaiser da WP, e ali no Brasil, eu vou te falar, em 2000 começou a se usar a WP, ninguém usava estrategicamente a WP. E aí os caras, aí eu narrando o jogo, né? Aí eu falava, ai, ponto Night, vai pensar a noite inteira no Kaiser para saber como que vai parar com a WP do Kaiser. Que o Kaiser ficava ali no final do fundo da Dutch, e ele matava todo mundo da WP que vinha de rush. Ele ia pulando, matando e tudo mais. E ali, voltando na CPL, na prévia da CPL Minas, perdão, voltando nisso, aí ali, o que que aconteceu? O Embi ganhou só um round. Eles vieram para o Brasil na verdade, eles perderam 2 rounds. E aí tem uma lenda aí que é bem antigo. Eles perderam um round para o Embi e perderam um round para o NSA, que tinha o Vaca Lática, né? Mas o nome da MP5 do país. Aí o Vaca Lática era o quê? Aquele desenho da MTV que ninguém lembra, bem antigão, era o NSA Vaca Lática. E aí eu narrei a CPL todos os jogos principais, né? Só que era um narrador pouco, nada parcial, nada imparcial, né? Porque eu estava torcendo para o time de Brasília e tal, aí até o time do Perinho, né? Que aí tem uma cena clássica, né, velho? O Perinho pregando o dedo de AK, e aí o Tarrasque gazelando de USP, aí ele vai e mata o cara e o time da Simulacron, que era do Doc, Tarrasca, já não estava do Tchê, ganha o round, aí eles avançam na CPL. Então, assim, era um domínio. Naquela época, do fato da narração, era do Andy, do MKC, do Snake, e os gringos ganhavam de lavada da gente, não tinha nem graça, porque qual era a estratégia, Zamora? Rush aqui, rush ali. E os gringos não, iam tudo quietinho, no silêncio. E aí, quando entrava na bomba, era aquele festival de flash, né? E aí eles conseguiam ganhar isso. Aí foi a narração desse CPL. E o prêmio, sabe qual foi, Zamora? Qual que foi o prêmio? Alô, falem! Olha quanto se ganhava no CS antigamente. US$ 6.000. 6 6 mil mil dólares. dólares. Ô, Isso, Morinha, 6 mil uma dólares. pergunta. É. Esse SK que veio era sueco ou era alemão? Alguém Era o alemão. era Era o o alemão. alemão. É, Era o alguém me falou uma alemão. vez que era o alemão. Isso, e aí a gente foi descobrir que o FK nem era tanta coisa assim. Ele era bom, mas o melhor time era o NiP, né? O Ninja em Pijamas, né? Que tinha o Medium, né? O maior jogador do planeta à época. Tinha o Alanon, tinha outras pessoas melhores, né? Basicamente. Pode ir É, perguntando, né? Porque tem história, muita história é, para porque tem contar muita aqui. gente que acha que o SK só tinha esse caso da Suécia, mas não, esse SK ele era alemão. Alguém, há muito tempo atrás me contaram essa história. E dentro desse campeonato, dentro dessa narração, Morinha, você consegue me destacar um momento inesquecível na sua cabeça? Se você pudesse escolher um momento dessa sua narração. Não, Zamora, esse momento aqui eu vou morrer com 92 anos e eu vou lembrar disso o resto da minha vida.
Cara, era porque são dois momentos, eu vou simplificar, né? Basicamente, o primeiro momento, porque eu torcia muito para o clã do meu irmão, certo? E os clãs de São Paulo eram superiores a gente. E ali na minha cabeça, o Silvinho, que era o Odin, aí era Silvinho, né? O Todinho, que foi do Embi, o Pedro Ivo, o Doc, e sempre tá faltando mais um aqui. Eu vou me lembrar desse um aqui, mas eram cinco. Aí o que que aconteceu? Eu falei, se preparem para Backstorm, né? Porque a gente gostava de criar táticas diferentes, né? E a Backstorm era o quê? Era um backup invertido para encher de bomba a B1 da Prodigy. Eles deixavam a bomba da Prodigy aberta. Pode entrar, galera. Entra na bomba que depois a gente vê o que que faz. Aí o que que aconteceu, cara? Foi espetacular, né? Primeiro, aí o que que aconteceu? Trocando tiro, aquela coisa, né? Aí eles entraram, plantaram a bomba, aí só sobrou o Todinho vivo, né? E tal, aí estavam os terroristas ali do clã do Perinho, né? E eu tô assim, vai, Todinho aí! Aí o Todinho, pô, ele tá com um HE assim lá na prosa, aí bateu o HE, voltou, matou os quatro, velho. É a bomba atômica! Todinho, o maior nome do país do Counter-Strike! E tal, aí, meu irmão, me marcou pra caramba esse momento, porque a bomba dele explodiu, os quatro, ele salvou o round, e aí eles conseguiram ganhar nesse round subsequente que eu gritei que o Tarrasque era muito melhor que o Perinho quando ele pula com o USP. E aí o que acontece? Aquele vidro ali da Prodigy, o pessoal não vai nem lembrar da Prodigy. Quebra todos os vidros ali naquela sala do computador e o Tarrasque pulando, o Perinho não acerta ninguém, ele mata, eles viram e ganham e seguem para frente. Então, como azarão, eles saem para. Eles passam de fase com esses dois momentos. E quando o Embi ganhou, né? Ele ganhou, se não me engano, no primeiro round, isso vai me lembrar, e aí a gente ficou muito esperançoso, né? O primeiro round de CT, uma obrigação, né, Zamora? Ganhar o primeiro round de CT, Na né? Prod? Não, foi Ah, na Dust 1. Na Dust 1, o Embi ganhou o primeiro round de CT, e aí o pessoal se encheu de esperança, aí o SK depois fez um segundo round, que se não me engano foi MP5, e ganhou o CR, aí foi tudo a um. E aí foi marcante que eu gritei: vai voltar para cá, VSK! Vocês não vêm tirar o leite das crianças aqui no Brasil, não! Vai embora, Jape! Vai tomar banho, seu merda! Saca? Aí foi basicamente isso que aconteceu. Mourinha, existe uma lenda que eu já perguntei para quase todos os meninos que foram entrevistados aqui. Eu acho que, não sei se você sabe, mas eu acho que você sabe, quem me levou para o CS foi o Iron, e eu tenho um respeito e uma admiração eterna pelo Iron. Inclusive, eu Melhor estou. jogador, melhor jogador de CS de todos os tempos aí. O Dance me ouça. O Iron é muito melhor que você, Dance. Já vi. A história dos caras do SK perguntando quem é Iron Man. Não. Eles mudaram a história. Não, peraí, vamos lá. Ah, vamos Essa lá. história é minha. Essa história é minha. É minha e eu estava. O que que acontece? O que que acontece aqui? Eu estava lá aí tinha os argentinos lá, né, no torneio. Eram bons jogadores ali na CPL Brasil, né? E aí eu estava sentado como narrador, né? Aí lá eu era famoso, né? Eu era famoso. E aí chegou a pergunta. Na verdade, é um jogador que era o melhor. Cara, os dois eram pau a pau, o Iron e ele, tá? Eu vou falar o nome, porque é engraçado falando a história toda. Chegou o gringo, né? E perguntou assim para mim: Who is Predat? Aí eu cheguei e falei assim: Why did you make this question to me? Aí ele falou: Because many people talk about him. E aí o Predat e o Iron eram os melhores jogadores do Embi, né? Assim, disparado, né? O Hawkeye fez um torneio maravilhoso, que o Hawkeye entrou substituindo alguém, né? Se eu não me engano ali, né? Era o Ponto Knight, o Predat, o Iron, o Hawkeye, e sempre vai me faltar um. Ah, e o Messiah. Aí o Messiah. Messiah era um personagem icônico do CS, porque ele pegava aquele mouse da Logitech de bolinha e ele pregava com a K e tinha a lenda de controlar o recoil da AK. Ele falava, moleque. Aí ele que girava o mouse assim, como se fosse uma magia, e segurava ali o recoil da AK e matava muita gente. Ele era bom mesmo, né? E aí, basicamente, era isso, né? O Iron Man, ali nos torneios mais para frente, quando o Predat foi saindo, né?
ele já se destacou, mas eles dois eram pau a pau, né? Porque eu vejo assim que o Iron era melhor jogando como TR, assim, entendeu? Para meter a cara e o Predate era mais malandro para segurar de CT. Entendi. Vamos lá. É, inclusive, eu já conversei com o Denso algumas vezes, ele sempre citou o Predati como, se não me engano, o melhor jogador que ele viu jogar. Então, o Predati, Não, mas ele é porque tem... a questão do Iron perguntou, o argentino perguntou, né? Naqueles, eles perguntou pelo Iron Man, Iron Man era, eu falei, o melhor jogador do EMB, isso lá na CPL, na CPL do Rio, mas aí já são outras histórias, entendeu? Entendi. Mas é porque o nome que ficava indo lá para fora era o Predati mesmo. Massa. Morinha, é, deixa eu ler uma pergunta aqui que tá bem grande. Você é a história viva do Counter-Strike Candango, né? E aí me fizeram uma pergunta, falou, cara, pergunta pro Morinha, é, como nasceu o Six Clan? Painho, né? A culpa aqui é do Painho, né, Zamora? Painho aqui que fez isso, né? Aí vem a parte de ser o vilão. Aí a gente vai contar a história como ela é, né? Obviamente. O que aconteceu ali? A Monk veio, estava vindo para Brasília e tal, e tinha uma parte de jogadores do ENB insatisfeita ali com a questão da gestão, porque além de não ter viagem paga, olha só, gente, a gente tinha que pagar a viagem, viu? Alô, alô, Fallen, alô, Codizeira, a gente pagava a viagem, tá? E a gente pagava a hora de saldo. Isso existe por causa de mim, isso que vai ver agora, tá? Todo esse marketing existe por causa do painho. Aí o que que aconteceu? O Iron Man, aí que tá. Vou te falar. O Iron Man, as crianças iam ver ele assistir como assistiam o Dance. Queriam ver o Iron Man jogar. Então ele era um marketing maior. Porque pensa o seguinte, você não vai lembrar do Predati que ele parou ali antes ali de começar mesmo, tá? Aí o Iron Man, todo mundo queria ver, todo mundo era satisfeito. E aí o que que acontece? Eu já queria ter um time, eu estava satisfeito que eu era do MV1000, jogador médio, entendeu? Mas assim, sempre fui muito bem relacionado, né? Aí beleza. Aí o Antônio, cara, que Deus o tenha, cara, gente boa pra caramba. Aí eu cheguei, ó, eu falei, ó, vamos montar um time aí, tá? Eu tô cansado de time, Moura. Só dá prejuízo. Não, mas vamos montar um time aí, cara. Vamos montar um time forte. Aí eu comecei a negociar, né? Aí ele, Moura, mas eu falei, tem que jogar de graça a partir das 7 todo dia, né? E pagar a viagem e tal. Tá bom então, Moura. Faz o seguinte, ele falou o seguinte, aí vai o Iron Man. Se você me trouxer o Iron Man aqui, eu te dou o que você quiser. Eu te dou tudo. Passagem, né? Pago despesa, você vai poder usar a loja como você quiser, mas eu quero o Iron Man aqui, né? E aí eu falei, ele falou, você vai trazer traz o Iron Man, cara, é o melhor que tem, cara. Ele falava assim, cara, traz o Iron Man, cara. E aí, não, só para você entender, eu falei, eu trago o Patan também. O Patan é o capitão. O Patan, eu vou contar a história dele, que ele fez a tática mais genial que tem no CS. Eu tinha muitas táticas geniais e eu me inspirava nele. O Patan, o Patan fez a tática que linda, que a gente vai ter o capítulo depois no próximo bloco. E aí eu falei, eu vou trazer o Patan também. Ele, cara, você vai trazer o Patan? Eu falei, trago o Patan também. E aí eu falei, e o Black Soul também. O Black Soul era do M1. O Black Soul, eu falei, trago. E falei, meu irmão, se você trouxer aqui, amanhã eu fecho a loja para vocês treinarem o tempo que vocês quiserem. Aí eu fiz, tal. Aí eu tirei o Patan, o Black Soul, o Patan, Black Soul, o O Iron, Iron? e aí eu montei o time, entendeu? Aí quem veio pro time, primeira formação do Six Brasília, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Era eu, Ice Blue, jogava muito Ice Blue, o, o Iron Man, o Black Soul e o Patan. Essa era a escalação. E aí isso foi uma bomba no M, aí meio que, né? Aí eu virei o vilão e tal, bababá, bababá, babá. Mas ali foi o início da profissionalização do CS em Brasília. Porque ali ganhou-se viagem, tal. É claro, eu não acompanhava a mira do área, depois eu saí do time, entendeu? Mas assim, aí foi se indo, aí foi Moura é um mau caráter, destruiu um bem, é o filho de uma puta e tal.
Aí eu falei, cara, você não dá nem hora aí na sua loja, cara. A gente tem que levar computador, fazer. Lan House era tudo muito amador, Zamora. Era o seguinte, você pegava o seu PC, você pegava o monitor, colocava no carro, montava uma Lan House e ficava treinando ali na casa de fulaninho que disponibilizava, entendeu? Aí foi o embrião do profissionalismo do CS no Brasil. Bacana. E bom, você contando essa história, eu imagino que o Antônios deve ter pensado assim, bom, se eu tenho o melhor jogador de Brasília, do Brasil, talvez, na minha Do loja, Brasil. né? Não, os melhores do Brasil era Snake e Iron Man, tá? Snake, Iron Man e Vaca Lática, tá? Falando dos três da época. Não pode É. falar, perdão. E eu imagino que o Antônio pensando, falou, bom, se o melhor jogador do Brasil tá na minha loja, é uma forma das pessoas procurarem a minha loja para aprender a jogar, e isso vai trazer público, etc, etc, etc. Talvez foi esse o pensamento do Antônio? O pensamento ele cria muito o Iron e o Patan, entendeu? Sabe? Entendi. O Iron e o Patan, porque o Patan é o dono da Quilinda, que a gente vai falar depois, que aí vai para outra história. Mas Isso. assim, a questão da estratégia, tudo mais, aí depois o Batutinha entrou no time, e aí foi se mudando os times, entendeu? E Entendi. aí o Plusion a gente tentou trazer muito, mas o Plusion era muito fiel ao Embi, né, e tal, mas foi basicamente nesse sentido. Ah, o Plusion, quinto jogador do Embi, ó, eu me esqueci do Plusion. Massa. Morinha, vamos lá, vamos falar, contar um pouco menos de história do CS em geral, vamos falar um pouquinho mais de você. Eu queria Claro. saber de você, qual foi a line-up ideal de todos os tempos que você jogou? Você e mais quatro, se você pudesse montar um time hoje. Ou na época, obviamente, Não, né? na época, eu não tô acompanhando tanto, não, mas a line-up Você e é, mais quatro. daquela época, com quem eu jogava, se eu pudesse escolher eu e mais quatro, Isso. seria o Iron Man, o Tarrasque, o, o Nosferatus e o Evil Mind, Massa, entendeu? bacana. Seria basicamente essa. Ali, na verdade, que tinha muita questão de matar. Eles matavam muito, assim, o Nosferatu e o Evil Mind matava demais. E eram obedientes taticamente, entendeu? Então, o problema do jogador de CS era desobedecer. Meu irmão mesmo era desobediente pra caramba. Não vou ali dar uma olhadinha. Pum, tomava HS, moía, né? Então, basicamente, seria assim. O Mercenários, que é o que eu gosto pra caramba dele, é porque a gente nunca teve muita afinidade, mas na época ali do CS ele mais profissionalizado com a Orb, assim, a WP igual a ele não tinha, né? Então, assim, eu tô falando, assim, no nível assim, da pessoa manter o mesmo nível ali no campeonato e na LAN, né? Porque às vezes a pessoa caía demais no campeonato. Sim. E, Morinha, mais uma pergunta aqui, pessoal. Existe algum player no qual você se arrepende de ter jogado? Polêmica, polêmica. O que? Jogado junto? É, Como tipo, assim? putz, esse Por ele ser cara. ruim? Não Esse cara. sei. Tipo assim, ó, da minha história, eu não, esse cara aqui é um cara que eu dispensaria. E, além desse cara que você dispensaria, eu também quero saber um cara que você nunca jogou, que você gostaria de ter jogado. É o lado bom e o lado ruim da história. Tô tentando pensar uma pessoa ruim, porque assim, nossos times eram muito, tinha muito aquela questão da ligação, né, da amizade, então assim, é difícil você. Aí a parte não profissional, né, da questão, porque eu nunca fui colocado no time, Zamora. Eu vou te dever essa pergunta porque o meu time eu escolhia, então eu não tinha problemas com, com isso. Não, na verdade pode ser, pode ser. Não, beleza, vou botar aqui. Talvez. Hoje é meu amigo, mas não curti quando joguei com ele o Undertaker, que era do time de ali do Tarrafes, que é ali no final, para não jogar junto. Agora, com quem eu não joguei, que eu queria muito jogar, muito jogar. Ah, e na minha lineup bota o Lane também, tá? Tem que botar mais um, o Ian. Yeah. É, um cara que eu queria muito jogar. Cara, talvez o Mercenários, entendeu? Mas ele se achava muito, vai o recado Mercenários, se achava muito. Acho que, acho que o Mercenários e o Predate, Mercenários e Predate, vai. Mercenários e Mercenários da Predate eu nunca Verdade. tive a oportunidade de jogar muito. Com Iron eu já joguei, né? Eu falava Iron, a tática era a seguinte, quando o Patan faltava um treino,
Iron, vai ali e mata pra gente. Ele voltava com os 3 de life, mas ele ia lá e matava. Joia, Mourinha. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, também dentro da sua carreira dentro do CS. Qual foi o campeonato que mais te marcou? É porque assim, aqui em Brasília tinha muitos campeonatos assim de final de semana. E ali eu peguei um torneio que. E aí eu tinha uma. Por eu ter feito o que eu fiz com a questão do Embiid, ter tirado o ar e tal, tinha muita rivalidade ali na questão. E aí teve um time que estava muito, muito bom que eu tinha montado, que era o Redemption. E aí a gente ia jogar com o Embiid. Aí o time era eu, o Juiz Nicolau, o Headshot, o. Eu, o Juiz Nicolau, o Headshot, o Evil Mind e o Nosferatu. E aí o primeiro round a gente era Prodigy, né? A minha fase favorita era Prodigy, sempre foi. E aí no primeiro round eu já na tática falei, ó, galera, é Rush, Glock sem colete, né? Para economizar e ganhar o segundo de MP5. Só que aí, na verdade, a gente acabou ganhando, né? O primeiro round. E aí foi uma lavada, tinha uma rivalidade. Volta, vai embora daqui, seus newbies. O que que vocês estão fazendo aqui? Vocês não ganham nada, vocês são péssimos, são horrorosos. E a gente ganhou do Wembley. E ali a gente se colocou como um clã, né, competitivo. E repisando isso, a gente ganhou do Wembley de novo ali no campeonato da Orb, né? Na Dust 2. E aí, assim, marcou bastante porque era uma questão muito pessoal, né, minha, que eu tinha. Eu levava tudo muito pessoal, o Zamorano, não tinha nada de fair play comigo. Eu mandava o pessoal, vai pra casa do caralho, tu é nível, tu não joga porra nenhuma, tu tá nesse time só porque tu é o dono. E aí eu brigava com todo mundo, né? Brigava com todo mundo. Mas é porque na época não tinha esse negócio politicamente correto, né? Então, basicamente era isso. Para vocês entenderem uma coisa que foi muito engraçada, contando de estratégias assim, lembrando do Patan aqui. Na CPL ali do Rio, perdão, era num qualificatório para ir para a CPL Dallas, né? E aí o que que aconteceu? Tava jogando com os argentinos, no Patão, se foi no qualificatório do Rio, eu posso estar misturando os campeonatos, mas aí tava jogando com os argentinos. E aí eu tava atrás do argentino vendo, né? E eu já sabia o que o Pato ia fazer. Ele pegava, tacava smoke e pegava e atirava ali, botava todo mundo ali no túnel da Prodigy, marcando e atirando. Aí os caras recuavam. E aí eu tava olhando os argentinos. Os argentinos atrás só pra rir, né? Aí vocês vão entender. Aí tinha o duto ali da Prodigy. Aí o Patan pegava, fazia a escadinha, né? E todo mundo subia o duto. Que linda! Que linda! Que estratégia linda! Que linda! Vai meter que linda nele. Aí, de repente, do nada, os argentinos. Bomb has been planted. Ele, ô, homem! Ok, ok, ok. Aí eles falam, onde? Aí até eles se tocarem, que estava subindo pelo duto e plantando, já tinha ido uns 4 rounds e tal, né? E aí foi uma das estratégias assim, que me inspirou a pensar fora da caixa. Que tem aquela posição, onde está o Morinha? Onde está o Morinha? Que era aquela na Aztec que a gente botava todo mundo recuado, botava alguém ali na porta, da porta atrás da B1 ali, botava todo mundo recuado e eu ficava atrás da pedra. Aí eu esperava o pessoal plantar, eu tacava HE e matava todo mundo. Eu aparecia e matava todo mundo. Então, Como- assim, a questão de tática de CS antes era preponderante, né? Até valia mais que a mira, às vezes. é, Pode falar. Ô, Mourinha, tinha algumas outras posições que o pessoal chamava de Mourinha, não? Várias outras. Era lugar de camper mesmo, camperando. Olha o camper, filha da puta. Tá lá, por exemplo, ali no. Como pode falar? Na Dust, tem ali, né, entre as caixas ali, tem vários locais ali que a gente ficava, que a gente sabia que o cara ia passar distraído, entendeu? E a gente pegava e matava, né, os caras, assim, solenemente. Tinha várias posições, não era uma nem duas, não. Não, Várias, eu várias, lembro, eu várias. lembro de quando eu comecei a jogar o competitivo, aí todo mundo do nada falava, tá no Mourinha, tá no pé do Mourinha, tá. Eu lembro que eu posso estar enganado, não sei. Talvez a minha memória até me traia agora. Mas a Inferno, né? Na B2, talvez, a gente nasce e vai para a esquerda, tem a banana, ali é B2. Tinha o Bombe,
tinha a parte CT e aí atrás o que a gente chama a gente chamava de 3D antigamente. E Sim. aí, por algum motivo que eu não sei qual foi, eu também comecei a apelidar um pezinho que a gente dava naquele corredor de Mourinha. Não lembro se É era onde o na época. rato se escondia, é onde o rato se escondia, Ai, entendeu? E aí era a questão, né? Eu pegava uma posição ali mais suave, né? Porque assim, a minha mira foi melhorar bem depois, né? Assim, que é com treino, mas assim, que aí eu surpreendia, e aí os caras achavam, não, já tá tudo certo. Não tava tudo certo. Aí pegava, vinha e matava todo mundo, né? Pelas costas, né? Assim, né? Bem camper mesmo, camperando. Tinha na. Qual outra, tá? Eu tô tentando me lembrar aqui. Não, na Aztec mesmo ali, eu chegava a ficar atrás da porta da PA, os caras não me viam, porque aí tava trocando tiro com o cara aqui na frente, eles não me viam, eles passavam. E aí sim. eu matava eles, Mourinha, entendeu? é, a derrota mais dolorida. Cara, foi. Cara, eu acho que se for lembrar também, basicamente, acho que foi uma derrota pro Embi ali no campeonato da Coliseum. Era sempre uma coisa relacionada pro Embi, porque tinha essa rivalidade exatamente porque eu vi. Então, assim, eu não podia perder pro Embi. Então me dava muita raiva, muito ódio, ódio mesmo, assim, de ficar com essas derrotas assim, né, basicamente. É porque o que que acontece? Ficou ali Brasília de um lado, né, na Lamblastre, ali os clãs ali na Lamblastre, o Embi do outro, e ali o time da Orbe ali com o Mercê, com o Bambam e tal, num outro ponto. Então, assim, a gente ficava sempre muito mais puto com o Embi, era todos contra o Embi ali naquela época ali, mas assim, o que não se pode deixar de reconhecer é que o Embi foi o clã ali mais importante, né, para o CS brasileiro, porque ele começou a criar o CS competitivo, porque ele, imagina só, pegava o ponto Knight, o Logan, o Devil, e juntava ali numa casa no Lago Norte e botava ninguém para ficar fazendo confronto ali entre eles mesmos. Então, eles desenvolviam tática, eles desenvolveram tudo antes de todo mundo. Isso eu estou dizendo, Zamora, em 99, tá? 99 ali, CS 1.0, 1.1. É, desculpa. É a pavimentação do CS, né? A história. Por isso que eu queria muito que você participasse do Legends, porque eu sabia que você ia acrescentar muito nessas histórias, porque são histórias que não podem ser apagadas, né? É, muita... Ó, o fruto da profissionalização para você ver como que são. Aí eu tirei o Iron e o Patan do Ember. O que o Ember fez? Ele pegou e trouxe o Kiko e o Ray. O Kiko, que era um monstro, não sei se você lembra do Kiko, pro Lembro, Ember, para claro. jogar no Ember. Então, assim, acabou que teve essas questões. Para você entender do Carva, se ele vê a gente, foi muito engraçado, porque a gente tinha muita rivalidade com o clã de São Paulo. E aí os paulistas com aquele sotaque, né? A gente estava ali no, Porra, jogando CPL meu! do Rio. Porra, meu, blá, 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 blá. Aí falou, melhor AW do Brasil é o Carva. O Carva é cruel com aquela W dele. Aí o que que aconteceu, cara? A gente até uma rixa com o BHC, que era do Cowboy, do Cafifando, do Devil, do Power, e sempre vai me faltar um. Do Devil do Power. Aí o que aconteceu? O Carva é cruel, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Jogou o BHC e esse time do Carva, que era o Neve lá, o pré-Neve lá. Meu irmão, o Dev, o Power, velho, aí chegou, pá, né? Ele usava Scout, ninguém usava aquela porra, né? Que só mata com tiro na cabeça, é uma W capenga. Sim. Aí, aquele, né? Toma, seu pombo, filho da puta! Carva é o caralho! Vai pegar sua WP e enfiar no meio do seu cu, seu merda! E aí, cara? E aí o Power matou o Carva todas as vezes Scout. de Scout. E aí ele fazia o combo o quê? Scout e Desert, né? Porque você pegava com a Scout e dava um tiro errado ali no corpo, você finalizava com a Desert, não estava assim na cabeça, né? Meu irmão, e o Power se destacou pra caralho nesse campeonato, eles ganharam do clã lá e tal, e acabaram que perderam na frente, né? E aí começou aquela estratégia ali do pezinho na nuke, né? Aquele pezinho para ir para o teto e invadir a B1 por cima, que ficou Sim. proibida. E aí foi um outro ponto que era o quê?
quem ganhasse aquela CPL, aquela mini CPL aí, ia para a CPL principal dos Estados Unidos. Então todo mundo queria ir para os Estados Unidos disputar com os caras. E uma derrota doída para mim foi quando o Embi chegou aí, acho que o Embi foi para o Embi, não sei se foi para Dallas, não foi para o KC, e aí os caras o clã dos Estados Unidos na MKC, para você ver como são as coisas. O cara matava os caras de WP daquele buraco da Prod, entendeu? Ele olhava ali e ia matando os caras todos da WP. E aí falava assim, o exemplo de Prodigy, eu falo da Prodigy que era a minha paixão. Fala, o Moro é doente, sei lá o quê, bababá, bababá. Primeiro round, cara. O Davi mesmo sacaneava muito. Eu pegava, galera, CT, compra uma Desert aí e enche de bala. E aí, o primeiro que nascia tinha que comprar a Desert. A gente tirava na parede da Prodigy e matava os TR vindo para B1. Entendeu? Na cabeça. De Mas Uera. assim, e aí, de Oeira, Trudeueira, True the Uera. Through the Wall, aí, a Nuke, as paredes de papel da Nuke, né? E assim, a questão de CS, né, das fases favoritas, aí era Cubble, Aztec, Prodigy, Dust, tá faltando uma. Inferno. Dust tá faltando. Inferno veio depois, né? Inferno, mas assim, quem não gostava de Cubble mesmo é porque não tinha mira, né? Vou brincar, era eu, a gente gosta de close combat, né? Quem não tem mira. Eu não quero Sim. trocar, né? Trocar tiro de longe na Cubble, né? E ali a Cubble ali, acho que se o Embi tivesse pegado o MKC lá no Rio, em outra fase sem ser a Cubble, talvez teria ganhado, né? Mas tem muita coisa, muita coisa. É muito ano Joia. CS da Mora. Ah, eu imagino. Morinha, uma pergunta aqui também. Por que que você. Na verdade, eu vou fazer a primeira. Uma pergunta antes. Seu ídolo no Counter-Strike? Você tinha um ídolo? Cara, a gente via muito vídeo de fora, né? Não tinha essa internet rápida, né? E aí tinha o Tan Alanon, né? Tinha um vídeo dele que ele deitava um monte de gente. Então, ou o cara gostava, tô falando de ídolo de fora, tá? Sem ser nacional. Do Tan Alanon, né? Ou do NiP, né? Ninjas e Pijamas Medium, né? Mas assim, o Alanon eu gostava pra caralho dele, porque o cara jogava demais da conta. Agora, aqui no Brasil, cara, era difícil, né? Porque você viu o Predate, o Iron jogar, cara, tu ficava assim, bobo, bobo, entendeu? Porque depois, o bem ou mal, Zamora, é porque antes os caras estavam assim, 10 níveis acima, e depois a gente foi chegando no nível deles, né? Aí na época do Davi ali já estava mais equilibrado. O Davi se destacava pra caramba, fora a sacanagem que eu falei aqui, ele se destacava, mas assim, o nível foi se equilibrando, né? Agora, de fora ali, eu gostava do Bacalhau, que era fã dele com o MP5, mas assim, o Iron e o Predate, cara, eram sobrenaturais, cara, eram coisas do outro mundo para ter fã do Brasil, você ficava doido. E o clã do Iron, que a gente sacanava. Volta pro Animaniacs, Iron. Você é um bosta quando matava ele na LAN, né? Porque a gente só matava ele na LAN, né? E o primeiro clã, essa gíria volta para tal clã, é para voltar pro clã que o cara tinha vergonha, entendeu? Só. Pro Davi, volta pro GAT, Davi. Né? O GAT era um clã foda de São Paulo, né? É grupo de, sei lá, de tático, né? Então, tem muita coisa. E aí, antes não tinha como jogar online, era só quem tinha a DSL, assim. Aí tinha os servers da Hard Mob, que eram muito rápidos, valiam a pena. Mas assim, não tinha como marcar o confronto online, né? Era muito lento. E aí não tinha essa troca que tem hoje, né? Hoje é muito fácil jogar CS. Hoje você consegue jogar daqui com uma internet de 1 TB, com um cara lá da Alemanha fazer um confronto numa boa, né? Só botar aquele negócio de ping, né? Que melhora o ping. Sim. Hoje, na verdade, nos últimos 10, 12 anos, eu parei de jogar em 2009. Em 2009 a gente já conseguia treinar com a galera de São Paulo, normal, enfim, já tinha essa troca. E Morinha, na sua época, tinha muito antitático? Ah, tinha! Davi, esse negócio aqui vai para você, cara. Vai ser muito bom. A parada foi muito bacana, cara. E aí eu vou invocar vários nomes. O que que acontece? Aí que tá, né? Eu creontei, né? Que o negócio da gíria creonte com M, né? Eu peguei e sacaneei, né? Dei uma facada nas costas, tirei esse cara de lá, né? E aí o meu time tava bem. Era eu, Nosferatus, o Evil, né? O Juiz Nicolau e o Headshot. Tava bem o time, tava engatando indo.
E aí, o que que o Davi me faz? O Davi vai, chama o Evil Mind e o Nosferatu, que eu tô falando, eu vou te dar dinheiro, cara. Vai ter patrocínio da TIM, cara. Vai ter tudo pra você, cara. Entendeu? E aí, aqueles fones caros, né? Lembra daqueles fones caros que os caras queriam? E aí, o Davi tirou o Evil Mind e o Nosferatu. Aí foi também um grande estímulo para eu parar, entendeu? Assim, eu começar a parar mesmo. E aí, o Nosferatu e o Evil Mind O Chosen foram, One? foram pro Chosen One. E aí, o que que aconteceu, gente? Montaram uma arena, cara, com ar-condicionado chique, só com PC de último nível. Pegaram os PCs da IDOME e montaram uma coisa de outro mundo, só PC com tela, ó, gente, tela de 19 polegadas, cara, ó. Era o que há, 21 polegadas, era a tela que arrebentava. E aí os caras, de LCD, né? Aí pegaram os caras. Aí o que que aconteceu? Ia ter a grande inauguração. E aí o que que aconteceu? O Vo- Lenin, Você pode participou falar, do cara. jogo? Não, mas participei dos treinos, ajudei os caras. Eu Ah, tava. boa, boa. Mas aí, beleza. Aí o time era o seguinte, do Chosen Ones, era o Dance, o Davi, né? O Evil Mind, o Nosferatu, o Joey Black e o Tequila, né? E aí, beleza, eram os caras fodões. Aí o Lenin pegou, montou um time, era Lenin, Batuta, montou um time ali e treinou uns 3 dias, né? Eu falei, e aí, galera? Aí eu peguei e expliquei como funcionava. Aí o Davi, ó, nós queremos a Nuke. Vamos de Nukezinha aí, né? Já que vocês se acham muito. Eu falei, tranquilo, né? Aí, o que aconteceu? E aí, beleza. Não, para você entender, e era Nuke e Aztec. E aí, cara, aí eu já tinha pegado como que ele jogava. Aí eu falei, aí, galera, é o seguinte, todo mundo na B1. O Dance vai entrar por aqui. Aí, meu irmão, quando eu falei, pode marcar 8 segundos. Aí todo mundo tacou HE dentro da casinha. Pou! Aí os terroristas estavam entrando. Quando eles entraram tudo morto, entendeu? E eu falei, a tática é essa, o segundo round é essa. Aí, meu irmão, o mistão do Lane ganhou Ganhou. do Chosen Ones na estreia. E na Aztec, cara, a gente chegou a fazer um absurdo de falar, galera, é o seguinte, taca HE na água. Olha isso, a gente pegou e tacou 4 HEs na água e a gente pulou pelas costas da água e matou os caras. Terrorista, o CT avançando. E aí ganhou todos os caras. Antitática, sei lá o quê. Chosen One é o caralho, vocês não são escolhidos de porra nenhuma. Você é escolhido de porra nenhuma, Davi. Volta, bababá, bababá. Aí montou esse time aí. Aí eu não sei como ficou lá na frente, né, dos campeonatos. Mas no final das contas é porque o pessoal ficou muito magoado, né? Porque além de tirar dos times de cada um, tinha outros times bons lá. Então era só creontada mesmo, facada nas costas mesmo. Morinha, essa pergunta nem tá aqui, ela me veio aqui na cabeça agora do, de uma conexão sua com o eleito. O eleito falou muito de você também. Você se considera, ou você acha que você pode ser considerado um olheiro, um Sim, caçador de talento do Counter-Strike de Brasília? sim. Porque E vou. que eu sei, você pode adicionar mais pessoas, obviamente. Que eu sei saíram das suas mãos Ivomar e Nosferatus, que eram dois monstros. O Nosferatus, quando eu o conheci, ele não dava mais que 2 balas de AK. Era um negócio assim, eu tinha medo do nick dele. Pra você ter uma ideia, era um negócio Né? de outro mundo. Nosfera, Evilmind, eleito, que veio se tornar um dos melhores Sim. capitães do Brasil. Quem mais você coloca nessa lista aí? Cara, O Iron, eu sei que você é responsabilíssimo pela carreira dele, porque o Iron, eu tava conversando com ele esse final de semana, eu falei, eu vou trazer o Mourinha. Ele falou assim, cara, pergunta se o Mourinha se lembra que ele vinha na minha casa todos os dias me pegar pra gente treinar. pegava ele todos os dias para treinar, porque ele era menor, né? Ele tinha 15 anos e tal. Com cabelinho de E cogumelo ainda? cabelinho de cogumelo. Aí depois ele começou a malhar e tal, né? Aí ficou aquele segurança de forró, né? Ele nunca se alimentou direito, não, né? Comia muito cachorro quente, malhava e fica com aquele bombado muito engraçado. Não tinha peito, só tinha braço. Mas fora Exato. isso, é, teve o Headshot, que é o irmão do juiz. Teve o próprio juiz Nicolau, que a questão que ele não era respeitado. Eu falei, não, juiz, vai fazer assim, assim, assado. Você tem que aproveitar
O que que acontece? Cada ser humano tem uma vantagem no que ele faz. Então, você pegar e potencializar a vantagem e diminuir a desvantagem. Vou dar um exemplo aqui do juiz Nicolau, por exemplo. O juiz Nicolau, qual que era a vantagem dele? Trocar os tiros. Então, na verdade, ele não poderia ir na frente do rush, né? Ele tinha que já saber onde os caras estavam, porque ele tinha uma mira boa. Agora, já, por exemplo, o Evil Mind era muito inteligente, porque assim, ele sabia onde tacar a flecha para ele entrar, e ele já entrava matando os caras, ele já entrava com os caras cegos. Então, ele tinha muita noção da onde as pessoas já estavam. Então você aproveitava o melhor de cada um, né? O próprio Lenin mesmo, que já jogava e tal, mas assim, quando ele ganhou o primeiro, teve campeonato 1x1 PA das Tech, né? Eu criei em Brasília. O DX, cara. DX tem uma história linda dele. Eu que achei ele, eu e o Tarrasca chamou ele, né? DX, vou te contar a história dele. A melhor mira de Brasília e tal, mas assim, a cabeça não era aquela cabeça pensante, né? Mas assim, teve uma história muito bacana na Nuke, que o DX estava com uma bala de AK, o DX estava no MW, do Doc, do Monstro, do Elite e do Batu. Aí ele pegou um AK com uma bala. Aí o fiscal, o juiz, tava olhando assim, cara. Não tô acreditando nisso, não. Aí ele olhou o cara assim, tá com uma bala de AK. Pô, na cabeça, não, parei de assistir esse cara. Cara, o DX, cara, a melhor mira do Brasil. Ele andou na nuke com uma bala de AK. Ele, pra que cabeça? Só precisa de uma. Ele falava exatamente isso, cara. Então, eles são talentos, assim, incríveis, assim. É você pegar, né, chover no molhado, né, basicamente. Massa. É, outra coisa, Mourinha, já para a gente é, chegar um pouquinho mais para o fim agora da sua carreira, Claro. qual foi o motivo por você ter largado o competitivo? Foi esse lance do Dace tirar os meninos? Ali você já não estava tão. Não, não Assim, colocar, teve. obviamente, eu não quero colocar o Não, não é a Dace culpa, como não. Não, responsável, a né? culpa, a culpa não é do Dance, não, gente. Eu fiz a mesma coisa. Eu tenho mágoa disso, não, mas a gente estava vivendo ali entre o ano de 2003 para 2004, vamos ali, 2002, 2003 para 2004 ali, 2003, o CS estava numa zona meio decadente também. Não sei se você vai lembrar que só tinha a clã de Lan House, não tinha mais Sim. Lan Houses boas, tava tudo muito, muito ruim, não tinha muitos torneios mais, assim, né? Aqui em Brasília deu uma matada nos torneios de Brasília. Você lembra disso, Amora? Lembro, Morreu, lembro, lembro, só lembro. era torneio. Aí tinha sem graça, aí eu tinha que montar um novo time, né? Fazer de novo. E eu tava já sem paciência, não tinha a questão do interesse, não tinha uma loja para patrocinar, não tinha um espaço. Então acho que foi a soma dessas coisas. Tanto é que o Chosen Ones acabou depois também, em seguida, né? É, Não é uma questão. O Dance foi jogado no Golden Glory, né? Então, teve muita coisa assim que acho que o CS morreu porque Alan Blaster morreu, o CS Brasília morreu para mim ali, entendeu? entendi. É, eu lembro, eu morava do lado da Orbe e eu lembro que tinha essa rivalidade, inclusive a Orbe também mudou de lugar. Enfim, aí eu lembro que o CS de Brasília foi decaindo, e aí sobrou a Clã, e a Clã já não era mais um Não, e exemplo aquela de. loja feia do caralho, fedida, computador ruim. Sacou, velho? Não, mas é sério. E aí, porra, não é nada contra a loja em si mesma. Mas assim, cara, o mínimo que a gente queria era jogar com o FPS 99 travado ali, né, pra conseguir jogar. E as máquinas ruins, aí campeonato não tinha. Cara, CS em Brasília, cara, era uma febre tão grande, Zamora, que tinha uma loja chamada Infogames. Tipo, tinha máquina no banheiro, cara. Que Juro, loucura. parece mentira. Os caras quebraram o banheiro ali, aí deixaram o banheiro ali e botaram a máquina no banheiro. Ele queria jogar CS de qualquer coisa. Então, o auge ali de CS 99, 2000, 2001, 2002, aí depois começou um declínio ali. A Cyber do Magnata fechou, a Blaster fechou, a Monk fechou, né? E aí foi. É. Bom, Morinha, já encaminhando aqui para o final, é,
Tem alguma história que você queira nos contar? Alguma passagem do Counter-Strike, algum, sei, algum round, algum jogo que eu não sei se você tem esse apego ainda pelo jogo, né? Não sei se você ainda sonha com alguns momentos, se essa nostalgia para você é gostosa, porque tem a nostalgia triste, né? Todo mundo tem nostalgia triste e tem nostalgia gostosa. Eu queria saber de você uma nostalgia sua que, putz, sei lá, num domingo de manhã você começa a pensar, você fala, cara, esse jogo foi assim sensacional, ou esse jogador era muito legal assistir. Alguma coisa que você consiga Cara, resumir. cara, era muito legal, né? Assim, a nostalgia que a gente tem do CS, porque o que que acontece? A gente acordava ou virava a noite jogando na Rádio Mob e ali você pegava, ia lá, mapa, Azteca, você ficava lá jogando horas, 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 horas a fio. Isso nada tira a gente. Aí é, por exemplo, memória sempre a gente vai ter, né? Claro, naquele dia que você hoje chama clutch, né? A gente chamava o Salvador de round. Teve lá na Orbe mesmo, eu sobrei contra quatro e matei quatro. Eu não era jogador de fazer isso lá contra o Embi mesmo. Então por isso que é sempre bom assim ficar citando o Embi ali, que foi isso, acontecia isso, né? Aí também teve a questão, cara, é uma memória muito bacana que quando a gente foi para, olha a correria que foi, eu fretei o ônibus, arrumei o ônibus para todo mundo. E aí ninguém começou a rachar o ônibus para ir para a CPL do Rio, aí foi o BHC no mesmo ônibus, foi o DOC no ônibus. Aí eu botei o trote do Chupim rolando a viagem inteira, ninguém ficou enjoado. Foi o Embi, foi todo mundo no mesmo ônibus curtindo e tal, conversando CS. E era um tempo assim, qual que era a questão? Todo mundo encontrava um cachorro correndo do lado, ria e tal. E não tinha bullying. Você falava mal de mim, Amora, eu falava mal de você, e a gente sabia disso e estava tudo bem, entendeu? Era coisa da rivalidade. A gente sempre se encontrava ou no cachorro-quente lá da 104 Norte, se fosse o pessoal da ORB, a gente sempre estava ali conversando, né? E aí criando essa rivalidade. O Vinícius da ORB tinha as melhores máquinas e tal, era uma loja mais gourmet, e aí tinha a inveja da outra loja que tinha as máquinas pior e os jogadores melhores, e aí ia. Então, assim, era um tempo de muita amizade, muito encontro, sabe? Muita troca. Hoje não tem, hoje tudo é virtual e tal, não tem como você pensar fora da caixa. Hoje eu sou advogado, né, mas de concurso, então, assim, eu fico pensando fora da caixa nas teses, assim, né, para voltar um cara que teve sonho destruído, mas, assim, cara, era muito bacana, assim, por exemplo, quando eu tive que pegar o meu PC com water cooler, foi o primeiro de Brasília, e aí era lan house e tal, aí a gente montava LAN lá com o Embi, a gente montava LAN nos salões de festa ali do Free Hit na Asa Norte. Cara, era muito, muito legal. Isso ninguém tira. Para você ter uma ideia, a fase TS-747, aquela do avião, era fase de campeonato. E aí, cara, o tempo não passava, né? A gente virava a noite, virava a noite, virava a noite jogando, 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 jogando. É, E assim, você falou da Orbe aí. Eu, quando comecei a jogar, eu era jogador de futebol e eu conheci o Iron, porque o Iron jogava bola comigo na 308 e eu não sabia o tamanho do Iron, né? Eu não tinha ideia do tamanho do Márcio, essa é a verdade. E aí, quando eu colei na Orbe, que meus primos jogavam Counter-Strike na Monk e eu não queria subir até a 6, sendo que tinha uma lan house do lado da minha casa, porque eu morava na 8 junto com o Iron ali praticamente. Ele falou: ah, vamos ali na Orbe, mas eu não sou muito bem-vindo lá. Eu falei: ah, mas me explica isso aí. Não, é porque eu jogo num time, eu sou do Six, não sei o que. Ele começou a me explicar, eu fingi que entendi e fomos lá. Ele falou: mas eu vou te levar lá. Mourinho, a hora que a gente chegou lá, o Vinícius, que era o dono da Orbe, ele se tremeu inteiro. Inteiro. E aí ele pegou e falou assim: ô, tudo bom, Vinícius? Não sei o que, esse aqui é meu amigo Teodoro, ele quer aprender a jogar, não sei o que. E eu lembro do Vinícius assim, o cara quase ajoelhou pro Iron. Iron sim, Man, o que você está fazendo? Que prazer você na minha lan house e não sei o que. Daí eu comecei passei a acompanhar os treinos do Six com o Fear Factory, porque o Iron me colocava para dentro da lan house, porque eles fechavam a lan house para treino. Então era um sim. mundo que eu me apaixonei.
mais pelo Iron Man. E eu sei da sua proximidade com o Iron. Então, é, Cara, o Iron, cara, ele era conhecido. O argentino me perguntou dele, né? A primeira pergunta foi do Predati. Mas o Iron, ele era o mestre do clutch, do UX3 e tal. Ele era muito, muito rápido. E aí, quando teve a transição para jogar de AW, ele foi o primeiro a pegar a WP para jogar. Era um mundo diferente, né? Então, assim, o que que a gente pode dizer do Iron Man? Ele foi o primeiro, como pode dizer, aquele cara que abre, né? Que abre as mortes, né? O cara que entra no local. Ele tinha aquela função própria disso, né? E aí nas posições mais difíceis era ele, por exemplo, na Dust 2 ele deixa eu sozinho na bomba, eu seguro sozinho, ele ficava sozinho, entendeu? E a questão do CS ali é que a gente era muito apaixonado, era muito ingrato, porque a gente não recebia, né? A gente ficava mendigando no começo para ter hora em Lan House de graça. E no final, a loja ganhava muito dinheiro, era muito dinheiro. R$ 6 por hora era muito dinheiro fácil, porque era só energia elétrica. sim, Enfim, aí Aí foi acabando o CS. Aí o CS virou esse monstro que ele é hoje, por quê? Porque hoje o pessoal se integra online. Então eu achava as pessoas ali online mesmo também. Jogadores bons de Brasília eu achava online mesmo. Eu buscava do online para cá, mas hoje em dia acho que não vai ter essa interação, Zamora, que a gente ia no lunch comer um dog, que a gente ia conversar fora ali das lojas, ficar trocando ideia, falar, porra, tu é um newbie, tu fez merda aqui assado e sim. tal. Mas o Iron Man foi um cara muito, muito, muito sinistro. O Davi, ele veio já no final ali, já para profissionalização mesmo, né? Porque ele já tinha um contato com os caras de São Paulo, ele já sabia montar um time, mas eu acho que o que era errado no nosso CS, Amora, deixava o melhor para ser o capitão do time. O melhor tem que matar, entendeu? O Davi Sim. não tinha que ser o capitão, o Iron não tinha que ser o capitão, entendeu? Então tinha que ter essa visão mais de fora. Hoje eu acho que eu seria um coach, veria por fora o jogo, né? Não, não jogar ele em si mesmo, né? Então, a troca, a gente foi descobrir a questão de ficar ali em cima, na nuque ali daquele. O terrorista, o CT ficar em cima da grade ali, da descida B2, a Aham. gente só descobria Na viga, né? muito tempo depois, muito tempo depois, né? A gente descobriu quando baixava um demo do Vedran, né? Do NiP. Então, assim, dá muita saudade mesmo desse tempo, porque era a TPL, era assim, era 400 moleque no hotel de São Paulo tocando o terror, a NET Virtua tentando vender NET lá, né? E a NET acaba era uma bosta na época para jogar, não sei se é hoje. E o bom era a DSL. E a gente ficava lá na loucura, era R$ 50 por moleque. E assim, cara, US$ 6.000, cara, dava nada. Acho que o Ponto Night vai me corrigir. Acho que eles ganharam de segundo local, eles foram vice, ganharam US$ 2.000. E ainda decotaram o imposto de renda, Nossa senhora. sabe? Então, cara, Era, hoje, hoje era muito amor e pouco profissionalismo na época, né? nenhum profissionalismo, zero profissionalismo, sabe? É. Então, é muito bacana assim, história CS. Dá para contar muita história. Um dia a gente tenta fazer um jeito de ser Em num live. lugar, tem um. Não, a gente tenta fazer, tem um podcast ali que dá para ir, faz eu, o Davi, a gente vai trocando ideia, faz uns de 3 horas para contar tudo. Mas Boa. tem muita coisa, muita, muita coisa para falar, cara. Tem muitos jogadores assim icônicos assim que entraram e pararam. O Messiah dá um livro que ele jogava pregando o dedo e matava todo mundo. Então, cara, é muita coisa mesmo. Morinha, vamos lá para a gente finalizar. A gente tem um quadro aqui que chama Strafe Bala. O que que é o Strafe Bala? É você tá no pixel, deu uma bala, recuou. Então, o que vier na sua cabeça, você responde. Eu vou te dar as opções. Você só me fala X, Y e vamos nessa. Não, é O- strafe ou bala, eu vou falar? é Strafe Bala. Eu vou te perguntar e você vai me responder com uma. Mato ou não? É, exatamente. Por exemplo, USP ou Glock? USP, Prodigy ou Cubble? Prodigy, Six Clan ou Fear Factory? Six Clan, né? Eu odeio Fear Factory. Iron ou Predate? Porra, velho, não me mata não. Iron. Maluque ou Kogu?
A Kogu, velho, sem dúvidas, velho. Kogu, mago da WP. Eu não sei se ele joga bem hoje. Que o Maluco veio depois, cara. O Maluco é outra geração. Sim. E para finalizar, Land ou Dog da 308 da igrejinha? Porra, Land, né, velho? Você quer comer pasta de alho, faz em casa. Entendeu? Boa, Mourinha. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Vamos combinar esse podcast aí em Brasília, tá? Tem que ter o Fubalone, tem que ter o Dance, tem que ter uma. Vou fazer uma escalação boa, viu? Boa, vamos combinar lá no CS Ah, Forever. Eu vou em Brasília, a gente dá um jeito de fazer isso. não, tenho um lugar pra gente pegar o podcast. Vou te contar uma coisa aqui. Frase do Iron, que você vai pirar pra galera. Por que que ele é o maior de todos? Teve um round que ele sobrou sozinho contra. Era o Snake, o Van James. Era o Snake, o Van James, o Perinho. Enfim, ele sobrou contra quatro cara foda. Caralho, velho, o que vai ser de nós? Porque se perder esse round, acabou o jogo. O Iron falou a seguinte frase: que foi e tal? O que acontece? Ele falou: relaxa, relaxa que eu faço isso todo dia. Ele pegou e matou os quatro. E ganhou o round. Ah, e só mais uma piada aqui pro pessoal contar aqui, ó. Teve o do Kogu e do Bomba. Vai chegar no Kogu esse vídeo. Teve o torneio e aí tinha regras, né? Não tinha regras, né? Era advertência você falar morto, né? Morto não fala. É uma lenda. Por isso que conta mais história. Tem que ter mais tempo para falar. Chegou, tava na trem, né? O que que acontece? O Kogu perguntou pro fiscal: o que que acontece se falar morto? Aí o fiscal, advertência. Aí ele falou, não, o Bomba perguntou, né? Advertência, Kogu tá atrás da caixa. Vrá! Matou o cara. Não teve Advertência, mais, pô. velho. Advertência, matou, velho. Muito bom, velho. O Kogu era muito bom, velho. O Kogu era o mago da WT, mas da WP. Ele foi destaque da WP da CPL Rio e o Power da Scout. Então, um abraço, amor. Era só para contar essa história do relaxa que eu faço isso todo dia do Iron. Ele fazia isso todo dia. Carregar o time nas costas, entendeu? Era isso que ele Massa. fazia. Mourinha, Tá bom? obrigado. Provavelmente quarta-feira já vai ao ar. Eu coloco lá no CS Forever, tá? É, Mais uma vez, muito obrigado por todas essas histórias recheadas de detalhes. Você tem a sua importância dentro do CS e é por isso que você está aqui. O Legends não é sobre o Counter-Strike, é sobre histórias desse ser humano que está aqui do meu lado, que conectam comigo, que conectam com todo o Counter-Strike do Brasil e de Brasília. Tem Morinha, muita história. Viu? Abraço, velho. Obrigado. obrigado, tudo de bom. E vamos fazer mais uma, parte 2, porque tem muita história, igual você falou, né? Tem muito boa. Muito só de história. Abraço. Se cuida. Valeu. Valeu, tamo junto.